Atos capítulo 9. Amém? Se alguém tiver sem Bíblia ao seu lado, você não deixe de ofertar uma ajuda, permitindo que ela leia com você também. Amém? Atos capítulo 9, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho e ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Vamos ao Senhor em oração, pedir que Ele nos fale profundamente, pedir que Ele toque os nossos corações, sensibilize os nossos corações essa noite e que saiamos daqui diferentes de como entramos. Amém? Senhor Deus e Pai, é com temor e tremor que nos aproximamos da palavra de Deus, pedindo ao Senhor que achemos lugar diante da Tua presença. Pedimos isso por Jesus Cristo, Teu Filho. O sacrifício e a obra dele nos deram acesso ao Senhor. Rogamos que sejamos aceitos diante da Tua presença hoje por Jesus, e que pelo poder do Espírito Santo, cada homem e mulher aqui essa noite reconheça a sua miséria, distância e alienação contra Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque muitas vezes, cheios de nós mesmos, não nos damos conta de que ao ouvirmos uma pregação sobre a palavra, é a voz de Deus que ouvimos. Que assim como Saulo também ouviu a voz do Senhor no caminho de Damasco, homens e mulheres aqui essa noite possam se dar conta de que Deus está falando. Que o nome de Jesus seja glorificado, honrado, e que sejamos sim transformados pelo Espírito Santo à imagem do Filho de Deus. Amém e amém. Mais uma vez, boa noite. Estamos de volta com o ensino de quinta-feira. Desde as festas nós acabamos tendo uma dificuldade maior de permanecer nas quintas-feiras fazendo os estudos que haviam acontecido durante todo o ano. Na metade do mês de dezembro nós tivemos o Natal na quarta-feira e depois o fim do ano na quarta-feira também, o que nos impediu de dar continuidade às sequências de quintas-feiras. Hoje estamos retomando com o estudo no livro de Atos. Esse estudo, ele foi feito até metade do ano passado. Aqueles que estiveram aqui devem se lembrar. Nós fomos até o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, até mais ou menos o mês de junho, quando então nós começamos uma nova série no livro de Hebreus, que também vai ser retomada após essa sequência em Atos dos Apóstolos. Nós fomos até o capítulo 8, e caso você tenha desejo de saber o que foi pregado, como foi ministrado, está no nosso canal do YouTube e você tem acesso a isso sem problema nenhum. O caráter do nosso ensino dessa noite é de estudo. Difere do sermão não pela ausência de autoridade das Escrituras, de forma alguma. O estudo, assim como um sermão ou até mesmo um devocional, ele tem como prerrogativa a autoridade da palavra de Deus sobre nossas vidas, não do pregador ou mesmo do interlocutor. Mas nós entendemos que um estudo exige de nós um outro tipo de apuro. Como se trata de um texto narrativo
e é importante citar que os textos bíblicos e suas diferenças acabam nos permitindo ou não fazer certas alusões ao texto. Sendo um texto narrativo, obviamente que muito aquilo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração tem a ver com o modo como você mesmo vai poder se ver refletido nas situações. Como meu irmão mesmo estava conversando comigo, estávamos falando sobre teologia bíblica. É importante que num texto narrativo não façamos inferências quanto a valores morais que o próprio autor não está falando, ou validações e processos de aplicação pessoal que o próprio autor não está fazendo. Portanto, num texto narrativo, a nossa atenção é muito necessária para que, ao ver uma situação, nós possamos aplicar em nossas vidas dentro de um contexto próprio. Porém, antes de iniciarmos o primeiro verso de Atos capítulo 9, eu gostaria de lembrar aquilo que foi entregue a todos nós, ou pelo menos aqueles que se converteram, o Evangelho. Por que começar com o Evangelho? Por que falar do Evangelho antes de começar um texto narrativo? Como você vai ver, o texto de Atos 9 não relata o Evangelho, e nem implícita e nem explicitamente. É uma narrativa que conta a conversão de Saulo. Mas o Evangelho é o ponto central das Escrituras. O Evangelho está em todos os livros das Escrituras. Ele está às vezes implícito ou explícito, mas ele está lá. O Evangelho se trata de uma boa notícia. Sim, dentro do Evangelho, boa notícia, existem más notícias, como por exemplo o fato de que a raça humana se desencaminhou do seu processo de relação com Deus logo no começo, lá no primeiro casal. O primeiro casal, que tinha comunhão plena com Deus, se desligou de Deus, se afastou de Deus. E o motivo foi que eles escolheram ser deuses para si mesmos. E eles pecaram contra Deus, ouviram a voz de Satanás e se desligaram de Deus. O nosso pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Como nenhum homem se achou íntegro para compartilhar do relacionamento com Deus desde Adão e Eva, o primeiro casal, Deus providenciou, processo após processo, período após período da raça humana, o escape da redenção, ou a redenção da raça humana. Ele fez isso em Gênesis 3,15, ao falar que da barriga de Eva, ou do útero de uma mulher, sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Desde então, toda a Escritura, desde o primeiro casal, anuncia que viria um tempo onde Deus redimiria o seu povo. Ele fez isso na pessoa de Jesus Cristo, homem como nós, mas filho de Deus em poder. O Espírito Santo gerou ele na barriga de uma mulher virgem. Isso é um milagre. Antes disso, muitas coisas haviam sido aludidas, como por exemplo, Abraão, que foi chamado por Deus em Gênesis 2, a partir dele uma nova raça humana seria preconizada, ou seja, a raça de Cristo Jesus, os regenerados de Cristo Jesus. Mas Abraão recebeu o chamado de Deus para se afastar da sua terra. Teve momentos claros ali onde você vê o sacrifício de Jesus em uma alusão a Isaac, você vê o espalhar do Espírito Santo com as 12 tribos, colocando o povo de Deus à disposição de mais lugares na terra. Mas, vez após outra, Deus ia anunciando de que se aproximava a redenção. Ela chegou num homem chamado Jesus. Ele teve um nascimento virginal, ele não cometeu nenhum pecado, e perto dos seus 29 e 30 anos de idade, ele começou um ministério de obra e pregação, ou vice-versa. Ele anunciava que o reino de Deus era chegado, de que os homens deveriam se arrepender, e ao se arrependerem de tudo que eram em relação a Deus, receberiam remissão dos seus pecados, e seriam, no sangue dele, redimidos diante de Deus. Mas por que no sangue dele? Porque Jesus Cristo não apenas anunciava o caminho, ele próprio era o caminho para Deus. Como tudo em nós se relaciona com Deus ou não, para que houvesse remissão de pecados, era necessário de que morrêssemos para o pecado. Era necessário que o pecado morresse para nós. Isso não seria possível em homens e mulheres pecaminosos. É por isso que você sente medo, ódio, raiva, assassinatos e guerras e todo tipo de cobiça no nosso meio, porque nós não conseguimos. Então Deus enviou seu Filho, e esse Filho de Deus nunca pecou. Como ele é Filho de Deus, ele não somente tinha e tem a raça humana dentro dele com a encarnação, mas também o Espírito Santo de Deus. Logo, ele poderia substituir cada pessoa que quisesse salvar
no seu lugar. Jesus, então, em si mesmo, providencia o castigo de Deus, que era para nós sofrermos. Jesus Cristo sofre e paga o nosso preço, e agora todos aqueles que crerem em Jesus vão ser salvos em Jesus. Salvos do quê? Da morte, salvos de si mesmo, salvos da completa alienação e distância de Deus. O Evangelho é o anúncio dessa grande notícia. Talvez você nunca tenha ouvido, ou talvez tenha ouvido pela metade, ou ouvido algumas coisas. Todos aqueles que não crerem em Jesus, como nós vamos ver como aconteceu com Paulo, não exatamente a conversão e o modo sobrenatural, ou os efeitos sobrenaturais dessa forma, mas nós vamos ver o que aconteceu com Paulo, e como nós podemos até mesmo avaliar se somos salvos ou não. O Evangelho se trata da morte do Filho de Deus em nosso lugar, que pagou pelos pecados do seu povo. Ele ressuscitou porque a morte não podia detê-lo, já que ele não tinha pecado feito de si mesmo. Era Filho de Deus puro, mas levou sobre si as nossas dores. Isso é o Evangelho. Essa é a mensagem da salvação. Quem crê nessa mensagem será salvo. Quem não crê será condenado. Condenado a um inferno eterno, a eterna separação com Deus. Hoje estamos num lugar difícil. A terra é um lugar difícil, mas ela não é um inferno. Existe graça de Deus sobre a terra, até mesmo para que você possa beber um copo d'água, ou mesmo andar, comer, ter família. Tudo isso ainda é graça de Deus, mas existe um lugar onde a graça de Deus é retirada, se chama inferno. No Apocalipse aponta com mais precisão o lago de fogo e enxofre, a qual homens e mulheres, não importa seu dinheiro, não importa se estiveram em igreja, não importa a sua família, eles queimarão eternamente em chamas ardentes por toda a eternidade, por não terem recebido o agrado, a oferta do Pai em seu Filho. Essa é a mensagem do Evangelho, e essa é a mensagem que se prega aqui na igreja e em qualquer igreja que seja de fato igreja. Essa é a mensagem do Evangelho. Amém? Feito esse prelúdio e tendo como necessidade avançarmos, eu peço que você possa, aqueles que gostam de copiar, afinal é um estudo, tem um caráter mais gradual e progressivo de compreensão, você pode sim ir anotando. Nós estamos em Atos capítulo 9. O capítulo 8 de Atos é um interlúdio entre o 7 e o 9. Mas vamos ver isso melhor já já. O livro de Atos, como nós aprendemos no início do ano passado, funciona como uma dobradiça. É só pensar numa porta. Uma porta, ela tem na dobradiça o abrir e fechar dela possíveis. Para que nós saiamos dos evangelhos e entremos nas cartas, nós temos o livro de Atos. Ele funciona como um conector, para que possamos entender como a igreja se formou, quais eram os primeiros movimentos e todas as realidades que a igreja de Cristo, desafios ou não, ou bonanças, foram enfrentadas no livro de Atos. Lá você encontra o derramado do Espírito Santo no capítulo 2. Lá você encontra as afrontas que os apóstolos receberam no capítulo 4. Você percebe ali no capítulo 6 o surgimento da diaconia e eventos fantásticos, como a própria morte de Ananias e Safira, o temor da igreja em relação a mentir para Deus. O livro de Atos é importante, tal como o livro de Josué, que faz uma dobradiça entre o Pentateuco e os livros que se seguem, como Juízes, como Samuel, o livro de Reis, e até a compreensão de livros que foram escritos posteriormente, como Crônicas. Então, tanto como Josué, o livro de Atos, ele une duas perspectivas, uma anterior e uma posterior, tal como uma dobradiça. Isso é importante de vermos. O livro agora, no capítulo 9, ele entra numa segunda metade importante. Até o capítulo 8, nós temos um movimento extremamente ligado, ainda que você tenha ali Filipe e o eunuco, você tem um movimento extremamente ligado ao judaísmo ainda. Você tem muita gente ainda ao redor de Jerusalém. Aquele movimento do apedrejamento de Estevão gerou uma dispersão, mas ainda temos um núcleo fechado dentro da perspectiva de Jerusalém e de arredores. E depois do capítulo 2, onde nós temos o batismo com o Espírito Santo, daqueles 120 homens e mulheres que estavam no cenáculo, e a pregação de Pedro, que arrebatou milhares de pessoas e muitos foram salvos, depois desses dois eventos, nós temos como um ato, digamos assim, principal, a conversão de Saulo.
Para que você não tenha dúvidas disso, Saulo é o maior, em termos de quantidade e também de relevância, escritor pessoal do Novo Testamento. Nós temos os evangelhos, não estamos aqui hierarquizando a potencialidade dos livros, não. Nós estamos dizendo que em nível de quantidade e expressividade, o apóstolo Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele é uma figura central na compreensão de igreja, de qualquer pessoa que queira entender a igreja. O apóstolo Paulo, a conversão dele é tão importante que só no livro de Atos ela recebe 3 repetições. Você encontra no capítulo 9, depois no 22, depois no 26. Você encontra 3 vezes a conversão de Saulo, com detalhes interessantes, diferentes, que a gente vai ver entre um relato e outro do próprio Lucas. É uma conversão emblemática, é uma conversão que fez muita diferença para a igreja naquele período. Daí em seguida, eu gostaria que você pudesse observar comigo a pessoa de Paulo. De quem estamos falando? Eu gostaria que você pudesse, ainda que marcando o capítulo 9 de Atos, ir comigo a Filipenses, por favor. A epístola aos Filipenses traz um pouco daquilo que nós podemos compreender na pessoa do apóstolo. Filipenses capítulo 3, no verso 4 ao verso 6, falando à igreja de Filipos, falando a amigos antigos que estão aí na igreja de Filipos, ele relembra a sua tradição pessoal em termos de judaísmo, quem ele era. Ele não era uma pessoa pouco importante. Se você olhar o verso 4, ele fala assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Podemos ter aqui na figura de Paulo um homem que é nascido de pai e mãe hebreus, um homem que foi circuncidado no 8º dia. Ele não somente tinha uma trajetória pessoal irrepreensível, ele tinha uma trajetória familiar irrepreensível. Era muito importante que as pessoas no judaísmo olhassem para os seus pais. Quem são seus pais? O filho de quem? Ele honrou a tradição? Isso tudo maculava ou trazia brilho à trajetória de determinadas pessoas que queriam se orgulhar de sua caminhada com Deus. Então Paulo está dizendo aqui que ele era sangue puro judeu, ele era alguém da mais alta estirpe. Ele também assinala em outros momentos de que era da cidade de Tarso, uma cidade planejada, uma cidade que foi construída pelos romanos de maneira intencional, as ruas, todo o processo, aquedutos, teatro. A cidade de Tarso era uma cidade como Brasília foi construída. Ela foi construída, não existia, ela foi construída e colocada lá. Ele poderia ser orgulhado da boa educação que tivera também. Se você for comigo até o capítulo 22 de Atos, nós vamos encontrar logo no começo do capítulo 22 mais um traço do apóstolo em termos de expressividade. Ele remonta um pouco do passado dele para que as pessoas possam entender qual for a sua trajetória antes do cristianismo. O capítulo 22, ali no verso 3, diz assim: eu sou judeu, eu nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui esse caminho, ele chama o cristianismo aqui de caminho, até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Temos aqui mais um relato de Paulo, batendo o crachá de que, olha, eu posso falar que existem coisas em minha vida que tornariam um homem como eu respeitável aos olhos de vocês. Eu tenho confirmações sociais, eu tenho, diríamos, um ethos que seria responsável por deixar qualquer um aqui no chinelo. Paulo está dizendo, olha, na linguagem de vocês eu sou o cara. E é importante entender essa realidade? Certamente que é. Nós só conseguimos entender certos movimentos que pessoas fazem entendendo o que elas eram às vezes.
muito difícil você saber se aquela pessoa teve uma mudança muito grande na vida se você não conhecia a vida dela anteriormente. Paulo, então, quando ele observa esses aspectos da sua própria vida, ele tem como objetivo imprimir em nossos olhares a grande mudança que Deus fez na vida dele. Ao contrário de pessoas que gostam de dar testemunho de quem eram e nada tem a dizer sobre quem são, Paulo, ele dava testemunho de quem era para dizer que nada era e para dizer que agora sim, ele considerava tudo aquilo lixo e hoje sim ele encontra em Cristo toda a suficiência e plenitude de viver. Nós devemos tomar cuidado quando apresentamos nossos testemunhos pessoais, porque muitas vezes nós não percebemos, mas ainda nos orgulhamos de quem éramos, e isso é pecaminoso. Então peço que você, quando falar de quem você era, coloque uma tranca nos lábios, porque talvez você tenha que ter muito tempo para poder experimentar a experiência de falar algumas coisas que você era, sem ainda se orgulhar sobre elas. Amém? Seguindo o apóstolo, nós vamos até o capítulo 9 novamente. Paulo era jovem, inteligente, influente e inspirava medo. Sabe, em qualquer época, em qualquer tempo, alguém que mete medo recebe certo tipo de honra das pessoas. Até em nosso tempo, pessoas que têm uma atitude, digamos assim, de maior poder, nós temos até medo de chegar perto delas. Assim, a gente tem medo da marra delas, do modo como elas se defendem, a gente fica com medo de apanhar delas. Agora imagine um homem que tem cartas para matar. O que o capítulo 9, verso 1 e 2 diz é isso. Saulo, diz a palavra do Senhor, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, o cristianismo era assim chamado, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. A palavra respirando do capítulo 9, verso 1, ela tem como objetivo trazer uma ideia de um animal enfurecido. Essa é a perspectiva de Lucas, o autor do livro de Atos, um animal que respira e está sentindo o cheiro da sua presa. Paulo, como um animal enfurecido atrás dos cristãos, respirava o cheiro de suas vítimas. E essa escolha de Lucas pela palavra não é uma escolha qualquer. Paulo de fato deveria demonstrar um grande ódio, raiva e nojo, de todos aqueles que se diziam cristãos. É importante relatar isso. Nós estamos falando de um homem de alto nível social, intelectualizado, sabedor de várias línguas, de uma cidade importante, cheio de poder para matar e coberto de ódio. Todas essas perspectivas poderiam nos deixar certamente com muito medo de passar pelo Paulo. Muito medo de saber que Paulo estava vindo para essa cidade. Está vindo um homem que tem dinheiro, que tem poder, que tem influência e que tem condições de matar você com autoridade para fazer isso. Então, é preciso que a gente tenha noção de que a ida de Paulo para Damasco trouxe, a gente vê isso em Ananias, Ananias sabia que Paulo estava vindo com esse propósito, trouxe aos ouvidos de nossos irmãos em Damasco um grande medo, uma grande preocupação. Havia uma chance de morrerem, de serem torturados, arrastados. O modo como Paulo guarda as vestes das pessoas que apedrejam Estevão, no capítulo 7, na verdade, início do capítulo 8, verso 1, é um modo muito peculiar de passividade ante a uma condição a qual julga ser a mais verdadeira e a mais própria, a morte dos cristãos. Nosso objetivo hoje é compreender as nuances e as perspectivas de como Paulo se converte e como nós podemos observar na conversão de Paulo, não somente nossa própria conversão, mas como isso se processa quando acontece com alguém. Damasco é o objetivo de Paulo. A cidade de Damasco, ela tinha, isso é incrível para aquela época, mas ela tinha algumas centenas de milhares de pessoas. Alguns estimam entre 180 e 240 mil pessoas. Isso é muita gente, é bastante gente. Tudo bem que Roma tinha 1 milhão, mas Roma era Roma. 240 mil era alguma coisa como Éfeso, que tinha lá seus 250 a 300 mil pessoas na cidade de Éfeso. Esses 240 mil, 180 mil, em média, pessoas
de Damasco se reuniam enquanto judeus em cerca de 30 a 40 sinagogas, como os historiadores apontam. Então você tinha um contingente de pessoas, judeus e possivelmente cristãos já naquela região, e era muita gente. Então qual era a visão de Paulo? É a visão que sempre foi de Paulo. Eu não sei se você é um leitor paulino, mas você deve observar que Paulo tem um movimento citadino. Paulo vai às cidades, e ele vai às cidades para pregar. Depois que ele se converte, ele vai às cidades para pregar nas cidades. O objetivo de Paulo era as cidades. A gente não vê Paulo indo pelos campos, pelos lugares ermos, só quando ele foge. Mas quando a gente vê ele atuando, ele vai numa sinagoga, ele vai no núcleo da cidade. Ele já tinha compreensão de que obviamente era nas cidades que a coisa acontecia. Damasco ficava depois de Israel, já perto da Síria, já era domínio da Síria, embora tudo ali fosse Império Romano, mas era já domínio da região da Síria. Logo, se Damasco crescesse em termos de cristianismo, a religião do caminho, as regiões posteriores, a Capadócia, a Antioquia da Síria e todas as outras regiões, até chegar à Europa, poderiam, vou usar aqui um termo para Paulo nessa época, ser contaminadas com o cristianismo. Paulo tinha uma visão de que Damasco era essencial para conter o avanço daquelas pessoas. Isso é importante de perceber, porque nós muitas vezes não temos esse olhar. Timothy Keller, Igreja Centrada, é um bom livro para você entender isso. Timothy Keller vai falar da importância que as cidades têm hoje, principalmente, e sempre tiveram, mas a gente precisa pensar nas cidades em termos de propagação do Evangelho. E incrivelmente, meus irmãos, é nas cidades que você encontra até menos igreja. Eu digo igreja bíblica, igreja que prega o Evangelho. Você às vezes numa cidade que tem 300 mil pessoas, você tem 2 igrejas, você fala assim, não, eu aconselho que você vá para aquela igreja. Não é verdade? É difícil hoje você achar uma igreja. Mas você imagina que o pensamento de Paulo é da cidade que a coisa anda, é por ali que a coisa vai chegar no campo. Não é o inverso, não é do campo que vai chegar na cidade, mas vamos poder enviar missionários a partir de núcleos urbanos que têm sustentação financeira, né? Quantas vezes os irmãos trocam ali, Paulo leva donativos para Jerusalém. A cidade é muito importante para o Novo Testamento. As cidades eram núcleos de propagação do Evangelho, e Paulo sabia disso. Daí ele pede cartas. Quem pedia cartas? Talvez você não saiba. Só pedia cartas anciãos. Como assim? Gente que já estava há muito tempo já rodando nos bastidores do judaísmo, tinha autoridade para levar uma carta e falar, olha, eu vou. Só que não sei se os irmãos perceberam aqui, mas Paulo não foi indicado. Paulo foi lá e pediu cartas. Isso indicava o alto nível de influência que ele, entre 28 e 33 anos ali, tinha. Ele realmente, para chegar e falar assim, eu estou pedindo cartas. Era como se ele estivesse diante dos poderosos e dissesse, eu gostaria que você fizesse isso para você. Eu não vou usurpar aqui de um entendimento e dizer assim, Paulo mandava neles, de forma alguma, mas Paulo tinha uma posição que lhe conferia o pedir e receber favores de gente de alto nível no judaísmo. Anás e Caifás continuavam sendo os sumos sacerdotes, um em atividade e outro em influência. E nesse ponto aqui é que nós vemos que Damasco era sim muito importante, tanto para que o evangelho crescesse, quanto para que o evangelho não crescesse às vistas de Paulo. E o que acontece aqui, irmãos? Depois do verso 2, o verso 3 nos aponta para um encontro. Um encontro que o apóstolo ou perseguidor não esperava. Diz assim, enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Estava indo de Jerusalém para Damasco, provavelmente já no 6º ou 7º dia de viagem, 240 quilômetros, provavelmente num animal, provavelmente num cavalo alto, porque se você era de postura, se você tinha dinheiro, você tinha os melhores cavalos, você tinha um animal de porte, então ele estava lá, provavelmente, eu não vou inferir totalmente, mas cavalgando, lá pelo 6º, 7º dia, chegando às portas da cidade, uma luz aparece aqui. É aqui que eu paro para fazer uma observação com a igreja. O capítulo 9, irmãos, ele está ligado ao capítulo 7. Metade ou mais dos comentaristas estavam assinalando, olha, o 8 está lá para fazer um interlúdio.
Mas o que acontece no 7 e o que acontece no 9, estão distantes aí semanas, no máximo alguns meses, estourando alguns meses. E o que acontece no 7? Eu gostaria que você pudesse observar, antes de entrarmos nessa luz que Paulo viu, nós pudéssemos perceber o final do capítulo 7, por favor. O final do capítulo 7 termina de um modo muito especial. O final do capítulo 7, verso 54, termina assim: ao ouvirem isto, ou seja, ao Sinédrio ouvir a pregação de Paulo, e não estava só o Sinédrio, houve um apedrejamento. Paulo, que não era membro do Sinédrio, não existe nenhuma afirmação que Paulo era membro do Sinédrio, então você tinha pessoas ali que não eram do Sinédrio, você tinha um monte de gente. E o que acontece no verso 54? Ao ouvirem isso, os judeus ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse, você pode ler comigo? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em terra à direita de Deus. Obrigado. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Aqui o avançaram ainda não é o apedrejamento, ele foi escorraçado, ele foi sendo chutado, espancado, e expulsando da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabe o que é deixar a capa aos pés dele? Significa que o apóstolo, ou na verdade o perseguidor, tinha autoridade para concordar com o que estava acontecendo. Deixar a capa era deixar diante de alguém que autorizaria que aquilo tudo estivesse acontecendo. É uma expressão usual. E aí vai dizer: e quando apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois disso morreu, e Saulo consentia na morte de Estevão, dava concordância autoritativa. Nós temos aqui o capítulo 7 terminando com uma visão, e o capítulo 9 começando com uma visão. E que visão é essa? Estevão estava com os olhos abertos para o céu e viu Jesus em glória. Você sabe o que isso quer dizer? Significa que ele viu a beleza, o brilho, a exuberância de Deus em Cristo. Jesus estava lá em glória, à destra, o que quer dizer a um poder, na autoridade. Jesus estava numa posição de autoridade, brilhando, exuberante. Quem mais viu? Ninguém. Estevão estava vendo, e ele falou o que estava vendo. Os irmãos que leram perceberam. Estevão falou: eu vejo o céu aberto e o Filho de Deus à destra do Pai. Estevão viu, Estevão falou, Paulo ouviu que ele estava tendo uma visão. E é nesse ponto que a gente conecta o capítulo 9. O capítulo 9, Paulo está falando com aquele que Estevão narrou. Paulo está falando aqui com alguém que a gente vai ver aqui agora novamente no capítulo 9. Paulo está dentro daqueles homens que eu não posso afirmar que ele tapou o ouvido, mas ele está dentro daquele núcleo de pessoas, e a narrativa diz que os homens taparam o ouvido para não ouvir o que Estevão estava falando. Estevão estava falando de que viu tudo aquilo estava diante dele. O tapar o ouvido é algo muito representativo aqui. Aí estava vendo uma pregação cristã. Estevão pregou, alguns dizem que ele pregou mais. Alguém fala assim: ele pregou melhor que Pedro. Vamos fazer essa comparação. Mas a pregação de Estevão é muito consistente, realmente. É muito densa. É uma pregação expositiva que vem desde os patriarcas, levando até a morte de Jesus Cristo. É uma pregação brilhante. Depois da pregação, Estevão tem uma visão, e ele fala da visão. E Paulo está lá, ouvindo a pregação, ouvindo da visão e impassível.
paralisado, dizendo que concorda, ou pelo menos se expressando de tal forma que a autoridade dele dava-lhe chancela para que ele guardasse a roupa daquelas pessoas. E Paulo concordava com a morte de Estevão. Nesse ponto aqui, nós temos duas visões. Nós temos Paulo tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho, Paulo tendo a oportunidade de ver, ou pelo menos presenciar o martírio de Estevão com a sua anunciação de Jesus Cristo entronizado. Paulo está diante da exposição do Evangelho. Por que isso é tão importante? Caso vocês não tenham percebido, o encontro de Paulo com Jesus Cristo no caminho de Damasco já pelo menos é a terceira menção de que Paulo estava diante de um confronto. A primeira acontece no capítulo 5, verso 38 e 40, quando o mestre de Paulo, a qual ele era o discípulo, ele era muito conhecido, não é só um personagem bíblico representativo, mas ele era muito conhecido, Gamaliel. Ele está falando de que, olha, há uma preocupação em Gamaliel. Ele está preocupado de que as pessoas que estão ali diante dele possam não ser realmente farsantes. Então, por via de dúvida, ele fala o seguinte: é melhor não mexer, porque pode ser de Deus. A fala de Gamaliel, de maneira muito precisa, ali diante dos apóstolos, diante dos sinais e prodígios que os apóstolos fizeram, então a prisão deles, o interrogatório no Sinédrio, está ali no capítulo 5, verso 37 em diante. Diz assim: depois desse, o próprio Gamaliel está narrando, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se esse plano ou esta obra vem de homem, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E correm o risco de quê, irmãos? Está lutando contra Deus. Os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Paulo era discípulo de Gamaliel. Eu vou lhe dizer uma coisa: é impossível que Paulo não tivesse ouvido falar do parecer de seu próprio mestre. Aquilo ficou notório, aquilo foi uma decisão tomada pelo Sinédrio, ou seja, havia uma decisão precedente. Paulo sabia que o seu próprio mestre havia deixado a coisa nesse nível, havia uma concordância. Depois ele ouve a pregação de Estevão, ele ouve Estevão falando que está vendo Jesus Cristo. Estevão é morto diante dele, e agora, pela terceira vez, ele está diante de um confronto pessoal com Jesus Cristo. Nesse ponto aqui é onde ele ouve a voz, no capítulo 9. No capítulo 9, o apóstolo Paulo ouve a voz. E é muito peculiar de que Paulo ouça a voz de Deus. Ele fala no capítulo 26 de Atos que ele ouve em língua hebraica. Então, o que Jesus Cristo falou, estava falando numa língua a qual era conhecido pela sua própria nação. Diz assim o livro de Atos, capítulo 9, verso 4: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Isso passa pouquíssimo tempo entre Estevão e essa visão. É Jesus, eu sou Jesus, aquele do Estevão, aquele que viu em glória a minha pessoa, aquele Estevão que pregou aquilo tudo e você consentiu com a morte dele. Eu sou Jesus. Isso é significativo porque o motivo da perseguição de Paulo era, segundo aquilo que nós entendemos nas Escrituras, era de que Paulo acreditava que o cristianismo era uma seita, de que Jesus Cristo não estava vivo e que isso era mentira. Por que eu gostaria de ressaltar essa questão de Jesus Cristo estava vivo? Os judeus criam, e o Paulo era fariseu, cria na ressurreição dos mortos. Então era importante demais para Paulo que Jesus falasse como falou: eu sou Jesus, porque Jesus não morreu.
Caso você talvez não saiba, um dos pontos centrais do judaísmo dos fariseus era a crença na ressurreição dos mortos. Era tão central que quando tinha um problema entre eles e uma outra seita ou facção, que eram os saduceus, isso era decidido pela ressurreição dos mortos. Vocês acreditam na ressurreição e nós acreditamos na ressurreição. Paulo, inclusive, no livro de Atos, ganha uma pendenga, ganha uma briga, porque ele bota a coisa nesse nível. Ele fala assim, eu acho que eu estou sendo julgado pela ressurreição dos mortos. Então, quem aparece aqui? Jesus vivo. Isso é base da nossa doutrina central e pessoal. Sabe quando você fala assim, em nome de Jesus? Você não está falando em nome de algo memorial. Você está falando em nome de alguém que vive, que está ouvindo a oração. Nós, como cristãos, precisamos ter queimando no nosso peito, Jesus está vivo. E se Jesus não ressuscitou, diria Paulo, é vã a nossa fé. Então nós cremos que um homem voltou da morte. Isso nos difere de tudo e de todos. Porque nós cremos que a morte pode ser vencida, entende? Então, se nós cremos que Jesus voltou dos mortos, cremos, logicamente, que a morte pode ser vencida. De que ela não é o obstáculo final. A morte não venceu um homem. Isso tem que ser central no nosso coração. Porque se as nossas esperanças não são diametralmente ligadas as nossas maiores preocupações, e a sua maior preocupação deveria ser a morte, e logo a sua maior esperança deveria ser vencê-la, nós estamos na crença pessoal errada. Nossa vitória é que a morte perdeu o seu veneno contra os cristãos. Jesus Cristo ressuscitou. Quando Estevão chegou no final, qual foi a última fala de Estevão? Depois que falou, vocês mataram o justo, no final do capítulo 7. Jesus está vivo, olha, eu estou olhando para ele. Essa é a nossa apologética final um homem voltou da morte, e eu creio nesse homem, e ele está aqui essa noite. Essa é a nossa apologética. Poderíamos terminar o sermão aqui, orar e ser abençoados, porque Jesus está vivo. As mulheres foram até o túmulo, voltaram, e só tinha uma coisa para dizer, ele está vivo. Pedro foi até lá e falou assim, misericórdia, não está aqui. Quando ele voltou, Jesus está vivo. Os homens no caminho de Emaús não tinham grandes histórias além da maior delas. Olha, vimos o Senhor. Quando Pedro está diante daquele barquinho dele, lá vamos pescar, no final de João, e aí ele olha, e os discípulos ao redor dele, os outros 7, 8, falam assim, é o Senhor. O que Pedro faz? Eu vou me jogar nessa água, eu vou até lá. Ele está vivo. Sabe quem está aqui hoje? Jesus, o ressurreto. Isso era central.